Alô, galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Há notícias aí que o Inter colocaria time reserva ou misto contra o Vasco amanhã, né? Salvo engano, Inter e Vasco amanhã 20h30. E fica aquela história, né? Se for time totalmente reserva ou um misto com poucos titulares, né? Aquela expressão máxima. Venceu, bateu em bêbado, não tem análise sobre isso. Perdeu, é aquela vergonha, né? Perdeu para o bêbado. Então, essa complicação que a gente vai ter para o jogo do Inter, né? Há uma estimativa de venda de 30 a 35 mil torcedores, né, colorados. Lá no Sul, a torcida do Vasco é amiga da do Grêmio. Vasco e Inter são rivais, mas não se bicam, né? Então vamos aguardar aí para ver se de repente há alguma evolução, né? Vasco teve alguma evolução com o Grêmio, teve posse de bola, criou oportunidades e tal, mas recorreu aí os mesmos erros, né? Recuou o time, não matou o jogo, tentando fazer o segundo, o terceiro, né? Não usou a cartilha de como não levar gols de cabeça, mais um gol de cabeça que o Vasco leva, né? Então isso é complicado, a gente precisa aí pontuar, ganhando ia 17, empatando a 15, e fatalmente se o Vasco não ganhar esse jogo, se empatar, entra na zona de rebaixamento, porque o Santos deve ganhar o seu jogo, o Juventude também, e o Fortaleza também, né? Então, e outra coisa, um ponto passa o Vasco. Tá geral com 14 aí e tal, e o Vasco está se dando bem. Uns com número de vitórias, outros com saldo de gols, né? Então vamos aguardar. Lá atrás, um jornalista chamado André Henning tinha esculachado o Baran, né? Havia um canal, nem sei se existe mais, Esporte Interativo, né? Que o André Henning, que era o âncora, e ficava perguntando ao Baran, que respondia e dizia assim, segundo a fulana de tal, que concorda comigo aqui, segundo o Beltrano, Cicrano das Couves e tal, e o André Henning pegou o laptop e mostrou que estava desligado, né? Inclusive, uma vergonha. O Baran sempre foi um péssimo comentarista e além de tudo enganava o público, né? Porque não tinha comentário algum, não tinha interação alguma. Esporte interativo, não tinha interação alguma ali com ele, né? Mas por que eu tô falando desse cara aí, André Henning? Porque ele falou ontem sobre o Pedrinho, né? Elogiou o Pedrinho, dizendo que o Pedrinho tá agindo bem, mencionou o Corinthians, dizendo que não vai gastar de forma desordenada, igual o Corinthians faz e tal. Deveria ter falado porque o Vasco pode ir à falência, Corinthians não pode, associação, né? E tem um ponto interessante também. O Vasco ainda não se decidiu se vai... ou melhor, o Pedrinho quer vender, né? Mas talvez só consiga vender depois que haja aí a chancela, a aceitação da recuperação judicial, para que o credor saiba a quem o Vasco deve, qual o valor e qual o prazo para pagamento, né? Ficaria mais fácil aí, né? Então, o André Henning falou bem do Pedrinho, mas são coisas diferentes. O Pedrinho poderia ter trazido dinheiro para o Vasco, né? É insuportável você verificar que um presidente propõe-se a ser presidente, propõe-se a pegar o controle acionário da SAF que o Vasco virou e não trazer dinheiro, não resolver. Tem de resolver, né? Bom, há um vídeo covarde aí do Zé Colmeia circulando, acho que de ontem, anteontem, que ele fala e tal, né? Se o Vasco precisa de 2 milhões para contratar, porque tem que pagar IPTU, fala com a gente, em uma semana a gente quita isso aí, 150 mil em um dia eu consigo quitar e tal. Sempre aquela rixa, sempre aquela questão de não saber as coisas do Vasco, né?
É muito mais do que 2 milhões o problema do Vasco em contratar, né? Então é um vídeo covarde do Zé Colmeia, sempre tentando se dar bem nas costas do Vasco, né? Lá atrás fez o que fez porque queria ser vereador, né? Foi cortado pelo Pedrinho, aí veio a raiva dessa situação, né? Mas Pedrinho poderia pedir ajuda aí ao Leven, né? A quem quisesse ajudar, não sei, né? Não sei quanto tempo a arbitragem vai durar. Eu te digo, menos de 3 anos não dura, né? Já tem 1 ano e meio, né? E tem a questão também da arbitragem vai durar aí pelo menos uns 3 anos, e tem essa questão da recuperação judicial. Quando que ela vai ser aceita e quando você vai conseguir chegar num credor, num investidor barra dono, que eles querem vender a parte majoritária, para falar assim, ó, tá aqui, compra aí a minha parte e tal, não sei o quê. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de venda, mas vamos ver aí onde vai dar isso, né? Saiu hoje também, ou ontem, uma notícia que a gente já sabe, né? Vasco deve 30 milhões em comissões para empresários e tal. Isso sempre houve, sempre vai existir, né? E essas comissões, Carlos Leite, André Cury, Eduardo Duran, esses caras sempre, né, carniças no Vasco, né? Emprestando dinheiro a juros altos, botando jogadores desqualificados para jogarem no Vasco, porque o Vasco não tinha como contratar, foram colocados aí todos na recuperação judicial, assim como o empresário do Adson e o empresário do Esforço, né, os créditos, também foram colocados na recuperação judicial, né? E tem que ser assim mesmo, infelizmente. Vamos torcer agora que os caras aceitem, né? Inclusive o Salgado também disse que quer impugnar. Vamos aguardar aí como vai acontecer isso, né? Mais uma situaçãozinha aqui, né? O Euriquinho disse agora o seguinte: não vou comentar a coletiva do Pedrinho não, né? Porque quanto mais você critica, vira alvo de perseguições, né? Perseguições piores do que tapas no peito e chute no joelho. Ele usa essa expressão, né? Mas saiba que o Euriquinho não é o cara que vai ajudar o Vasco. Já caiu com o Vasco, né? Já fez o Vasco cair e não foi para a Sibéria, né? Nem ele, nem o pai dele, né? Disseram isso e não foram para a Sibéria, né? E a palavra deveria ser uma coisa que pudesse ser cumprida, né? Ah, vou para a Sibéria. Não foi. Mas um cara que quer se aproveitar, quer poder, né? E não resolveu, não vai resolver agora, né? Para fechar aqui, vamos aguardar aí ansiosamente, né? Pelo restante aí da janela de transferência, né? Vai até 2 de agosto, salvo engano. 2 de agosto, salvo engano. Não, 2 de setembro, salvo engano aí, 2 de setembro. Vamos ver aí o que o Vasco vai contratar, né? O Pedrinho disse, e foi mal interpretado, eu bato no Pedrinho, mas aqui eu não sou covarde de errar as interpretações. Ele falou jogador nível Real Madrid, né? Não precisa ser da Série C como o Cocão veio, né? Inclusive estou usando aí a expressão de um inscrito que falou aqui, eu tinha dito América Mineiro, Goiás, e um inscrito colocou, né? Série C, Cocão, joga no Vasco e tal, que não seja Real Madrid, nível de contratação, mas que também não seja Náutico, não seja América Mineiro, não seja Goiás. O Vasco precisa aí de soluções, né? E uma outra coisa que eu falo aqui, o Admar Lopes veio para cá, né? E segundo o Pedrinho aí, está participando das contratações, né? A gente não sabe qual é o salário dele e tal, não veio para cá para ganhar menos de 1 milha, tenho certeza disso, né? Como o Felipe também não deve ganhar longe disso, nem o Coutinho longe de 1,7, porque se fosse diferente, o Pedrinho tinha falado na coletiva, não diz quanto o Admar ganha, não diz quanto o Felipe ganha, não diz quanto o Admar ganha, os caras não dizem, né? Quanto o Coutinho ganha, melhor dizendo, os caras não dizem. Então deve ser aí parecido. Então o Admar veio para cá para contratar, para mostrar jogador. Vamos ver aí o que vai acontecer até o fim da janela agora, a segunda e última desse ano, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like aí, se inscreve e até o próximo vídeo.